Boa tarde, boa noite, bom dia a todas, todos e todes. Nós estamos hoje começando mais um episódio de Histórias Reais, um programa dedicado a entrevistar autoras e autores de grandes reportagens, seja em podcast, seja em livro, reportagem, seja em jornal, em qualquer mídia. E meu nome é Fábio Cipriano, eu sou professor da PUC de São Paulo e hoje vou entrevistar a Branca Viana. Bem-vinda, Branca, é um prazer ter você aqui de novo. A Branca é cofundadora e presidente da Rádio Novelo e estreou agora recentemente o podcast Crime e Castigo. Tudo bem, Branca? Tudo bom, Fábio, obrigada. Muito bom ter você aqui de novo, realmente. O podcast Crime e Castigo é uma espécie de spin-off, né, do Praia dos Ossos. Queria que você contasse um pouco como que ele se transformou, né? Você fala um pouco no primeiro episódio que era a ideia de ser um bônus, né, para o Praia dos Ossos, mas ele acabou se transformando numa temporada independente com 6 episódios, né? Então, queria que você começasse contando um pouco desse processo. Ele acabou virando um podcast completamente independente, porque o tema é outro, né? Quer dizer, mas, enfim, continuou falando de justiça, porque a gente falou disso também no Praia, entre outros temas, também é um dos temas que a gente tocou. Mas o que aconteceu foi que no final do Praia dos Ossos, quando a gente publicou o podcast, em 2020, 2 ou 3 meses depois da publicação, o Doca Street, assassino da Ângela Diniz, que era o tema que a gente estava tratando no Praia dos Ossos, morreu. E aí, quando ele morreu, as pessoas estavam muito com ele na cabeça por causa do Praia dos Ossos. Quer dizer, era uma pessoa que estava cuidando da vida dele há quase 50 anos, não estava nas notícias nem nada, mas por causa do Praia dos Ossos ele voltou à notícia. E aí, quando ele morreu, foi notícia em todo lugar, e as pessoas ligando ele muito ao Praia dos Ossos e ao caso da Ângela. Então, a gente começou a ver nas redes sociais e também nos e-mails que a gente recebia lá na Novelo, pessoas chocadas com o fato dele estar solto, pessoas chocadas com o fato dele não ter ficado preso durante esses 40 e tantos anos, e pessoas dizendo que o Brasil era o país da impunidade, que no Brasil talvez devesse ter pena de morte, que no Brasil deveria ter prisão perpétua, e coisas que nos surpreenderam. Assim, a gente não esperava essa reação dos ouvintes, e a gente ficou pensando, bom, ele, no fim das contas, ele foi condenado a 15 anos de prisão, ele foi para a cadeia, ele ficou 5 anos na prisão. As pessoas podem dizer, bom, 5 anos para um assassinato é pouco, mas é o que a lei manda, né? A lei manda cumprir 1/3 da prisão, e prisão brasileira, enfim, qualquer tempo que você passa numa prisão brasileira é complicado, né? E aí a gente ficou meio impressionada com essa repercussão, e a gente falou, bom, isso é interessante, é intrigante isso, das pessoas acharem que o Brasil é um país de impunidade, quando a gente tem a 3ª maior população carcerária do mundo. E a gente falou, bom, isso é interessante, vamos investigar o que é isso. E a gente pensou em fazer um episódio bônus, conversando com o pessoal do LAUT, que é um centro de estudos, um think tank de estudos sobre autoritarismo, cujo podcast a gente fazia na época, que é formado por advogados e acadêmicos, juristas. A gente resolveu ir lá conversar com eles. Quando a gente foi conversar com eles para fazer esse episódio bônus, a gente viu que tinha muito mais coisa, e que, assim, o buraco era muito mais embaixo, e que valia a pena a gente investigar mais. Então a gente começou lendo bastante a respeito, conversando com as pessoas, e aí a gente viu, não, realmente vai ter que ser uma série independente para falar sobre isso, para falar sobre essas questões de sabe, o que é justiça, o que é vingança, o que é perdão, o que é reparação, e até o que é crime. A sua temática, né, ela é muito corajosa, eu acho, no sentido de que há muitos anos, todos esses programas sensacionalistas, né, sobre policiais, eles são muito defensores da pena de morte, de que policial tem que matar mesmo, né, e que mesmo o discurso do atual presidente, de certa maneira, ele é muito baseado, né, nesse tipo de pensamento totalmente da pena de talião, né, enfim, e que vocês problematizam isso de uma maneira muito complexa, mas ao mesmo tempo muito leve, no sentido de trazer casos concretos, apresentar histórias muito próximas de cada um de nós, né? Queria que você contasse um pouco essa estratégia em tratar um tema tão difícil a partir de histórias, né, tão reais, assim.
A gente achou que, bom, para começar em podcast não é um meio muito bom para você tratar de temas abstratos. Então, esses temas que eu falei aqui, né, o que que é justiça, o que que é vingança, o que que é crime, o que que é reparação, o que que é perdão, são temas com os quais a humanidade vem tentando lidar desde que existe, né? Desde que existe gente, existe conflito. Então, de alguma Uhum. maneira, são temas, enfim, da filosofia, da religião, são temas que são tratados há muito tempo. Mas para podcast, ele não é o meio ideal para você tratar de temas abstratos de maneira abstrata, como se fosse um ensaio que você vai ler, né? Para isso é Uhum. melhor ter um texto mesmo, que você vai ler, vai poder referência, vai poder ler de novo. O que funciona muito bem em podcast é você trazer esses temas abstratos para a realidade e conversar com pessoas que tenham passado por essas situações. Então, no caso do Doca, por exemplo, ele matou a Ângela. A Ângela tem filhos, a Ângela tem netos. Se fosse minha mãe, eu não sei qual seria a minha reação. Talvez a Uhum. minha reação fosse: que pena que o Brasil não tem prisão perpétua, entendeu? Se ele tivesse matado a minha mãe quando eu era criança, eu não sei qual seria a minha razão, eu realmente não sei se eu ia dizer: "Não, realmente, sabe, vamos tentar uma outra solução", ou "Eu acho que foi justo o que aconteceu com ele", ou "Eu queria que ele morresse", ou "Eu queria que ele ficasse na cadeia para sempre", eu não sei, porque é difícil você saber sem ter passado por uma situação como essa. Mas esse tipo de solução não pode ser feita com base nas emoções das pessoas envolvidas, né, a gente não pode ter uma legislação para um país inteiro que seja baseada só nas emoções da vítima e do ofensor, né, a gente tem que ter um Uhum. arcabouço que funcione para o país inteiro e que tenha sentido, que seja baseado em estudos, que seja algo que comprovadamente funcione. Então a gente resolveu investigar tudo isso conversando com pessoas. Então a gente, em cada episódio, a gente trata de casos diferentes, mas de pessoas que estão envolvidas de alguma maneira, com algum tipo de conflito, ou gente que foi presa, ou gente que teve filho assassinado, tem um caso de estupro, tem um caso de um atropelamento involuntário, tem uma briga de vizinhos num Uhum. quilombo perto de Santarém, enfim, tem assassinato, tem tudo quanto é tipo de caso diferente de pessoas que tiveram que se envolver com isso por circunstâncias da vida e que tem uma reflexão interessante a fazer, né, porque é claro que a gente vive num país muito violento, então muita gente no Brasil se viu envolvida com crime de uma maneira ou de outra alguma hora na vida. Dificilmente você vai encontrar alguém aqui que nunca tenha sido assaltado, que nunca tenha tido alguém da Uhum. família, né, assaltado de maneira violenta, que tenha se envolvido com crime, que tenha até parente preso, né. Eh, então, mas nem sempre as pessoas fazem reflexões interessantes sobre isso, né. Então a gente tinha que encontrar pessoas que tivessem feito reflexões interessantes, né, então, foi isso que a gente tentou fazer para esse podcast. Agora, é que uma temática assim tão complexa, né? O Praia dos Ossos foi um podcast que é um, sei lá, um estudo de caso, né? Porque ele foi o podcast mais falado do ano. Era uma história que foi resgatada de uma maneira muito original, né? Recontando tudo a partir de vocês. E aí vocês foram para uma temática que é difícil de ser, de conseguir apelo, né? Eu queria que você falasse um pouco também de como para vocês amadureceu essa ideia de entrar num lugar, né? Porque vocês podiam fazer um podcast de uma outra história que tivesse tido uma repercussão e que certamente faria um sucesso tremendo novamente, mas para grande surpresa minha, inclusive, quando eu comecei a ouvir o podcast, eu falei, gente, realmente elas estão corajosas de mudar, né, totalmente, né, é inesperado. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais, né, por que vocês foram para um lugar tão difícil? Olha, foi realmente um pouco por acaso, e foi muito difícil em termos narrativos foi muito difícil, porque como não é uma história, são várias histórias, e às vezes mais de uma história no mesmo episódio, tem alguns episódios que a gente conta 2 histórias, o episódio 2, por exemplo, a gente conta 2 histórias. Eh Foi muito difícil conseguir transformar isso, fazer um arco narrativo, sabe, um arco narrativo dentro de cada episódio e um arco narrativo para o podcast inteiro, para que aquilo fizesse sentido, entendeu? Quando a pessoa chega no final do podcast, tem um fecho, que tem a ver com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com todos eles. Isso foi muito difícil, foi o que demorou mais do que qualquer outra coisa, mais do que as entrevistas, mais do que achar as Uhum. pessoas, foi o mais difícil. A gente teve ajuda de 2 roteiristas maravilhosos, a Ludmila Naves e o Lucas Calmon, que trabalha com ela, e eles é que resolveram esse pepino pra gente, sabe. Eles Uhum. vieram com uma estrutura narrativa dentro de cada episódio e passando de um para o outro, que fizesse sentido. Foram muitos, muitos meses de trabalho,
eles lá no canto deles, depois a gente se reunia, conversava, e tá faltando isso, tá faltando aquilo, o que vocês acham assim, o que vocês acham assado, a gente ia mexendo, depois quando o roteiro chega na gente, a gente mexe bastante, a Paulinha especialmente mexe muito, depois eu mexo para ficar com a minha cara, né, para ficar com a minha voz, porque uma outra pessoa que está escrevendo para você não vai sair exatamente como você, o jeito que você fala, né? Então, todo mundo mexe, a Flora, a Paulinha, eu, todo mundo mexe bastante no roteiro, mas a estrutura narrativa, sabe, quem nos deu foram os roteiristas, que entendem disso, a gente que faz série, a gente que está acostumado a fazer filme, a fazer especialmente série, sabe, gente que sabe fazer série, sabe pegar um assunto e dividir, porque o que a gente jogou para eles, coitado, para a Ludmilla e para o Lucas, foi assim, ó, tem esse monte de caso, e esse monte de leitura, e esse monte de jurista com quem a gente falou. O que a gente faz com isso, entendeu? Como é que a gente transforma isso em alguma coisa que faça sentido? A gente sabia o que a gente queria dizer com tudo isso. Quer dizer, a gente sabia que a gente queria, assim como aconteceu com a gente queria que a mesma coisa acontecesse com o ouvinte. Eu tenho a impressão que a gente conseguiu. O que aconteceu comigo durante as entrevistas era que todo mundo que eu entrevistava, eu achava que aquela pessoa tinha toda a razão. Então, se eu entrevistava uma pessoa que dizia, eu quero que esse cara morra, eu quero que esse cara fique na cadeia o resto da vida, ele matou meu filho, e isso é o que tem que acontecer com ele, não adianta, não vou perdoar, não vou nem pensar, não quero ver, quero que morra. Aí eu entrevistava uma outra pessoa que dizia, não, eu quero entender, eu quero saber o que aconteceu, eu adoraria conversar com esse cara, e cada pessoa que eu conversava dizia, pô, tem toda a razão, tá aí, realmente, entendeu? Faz todo sentido isso. E sabe, eu fui assim, indo de um lugar para o outro, sem saber o que eu achava, mas... E eu fiquei assim durante todo o tempo que a gente fez o podcast, que foi 1 ano e meio de trabalho, sabe? Inclusive nas leituras, a gente leu muito, porque os temas são muito difíceis e ninguém aqui é advogado nem jurista. Então a gente teve que ler muito, né? E conversar com muita gente. Então, assim, a ideia do podcast era realmente não ter uma conclusão, sabe? Não dizer para o ouvinte, olha, é assim, é assado, tem que ser assim, essa aqui é a maneira certa, essa aqui é a maneira errada, porque são questões tão complexas, tão cabeludas, que o que a gente tem que fazer mesmo como sociedade é parar para pensar, sabe? Antes de uma reação assim que vem do fígado, é parar para pensar como que se resolve isso, como que a gente vai resolver o conflito num país tão violento como o Brasil, né? E por que tentar entender por que as pessoas têm a impressão de que o Brasil é o país da impunidade? A gente ouve muito isso, né? Por que a gente acha isso? Por que a gente tem uma população carcerária tão grande? São em torno de 700 mil pessoas, quase 700 mil pessoas presas no Brasil, é muita gente. É a terceira maior população carcerária do mundo, é muita coisa. Agora, ao mesmo tempo, vocês, nesse podcast, se colocaram mais também do que no Praia dos Ossos, né? Inclusive, a Paula e a Flora, elas estão mais presentes, a gente ouve a voz delas também. Isso também, vocês se sentiram mais livres, digamos assim? Ou esse formato também de não ser necessariamente uma única história, mas de serem várias histórias? Por que, de repente, vocês estão mais presentes nesse podcast? Isso também foi uma ideia da Ludmilla e do Lucas, não sei bem de qual dos dois, mas que eles propuseram, porque a gente fazia reuniões com eles em que a gente falava tudo isso que a gente fala nos episódios, né? Eu, a Flora e a Paulinha, a gente conversava entre nós e junto com eles, e eles ouviam a gente falar. E chegou uma hora que eles falaram, olha, isso tudo que vocês estão falando é interessante, a gente acha que isso é interessante, que seria legal o ouvinte poder ouvir, entendeu? Se o ouvinte estivesse aqui nessa reunião com a gente, o ouvinte ia ficar interessado em ouvir tudo que vocês estão pensando a respeito de todas essas entrevistas e de todas as leituras que vocês fizeram. E aí eles inventaram isso que eles chamaram de mesa redonda. Eles falaram, a gente gostaria de fazer umas mesas redondas, pequenininhas, interrompendo o episódio, para começar, porque dá uma certa textura, né? Você daí tem várias coisas, você tem áudio de arquivo, você tem entrevista, você tem trilha, e você tem a mesa redonda, isso dá uma certa, dá mais dinamismo, né, ao episódio, torna o episódio mais interessante. Mas porque ela queria, a Ludmilla queria que a gente fizesse essa conversa diante do ouvinte, na frente do ouvinte, para a gente falar sobre todas as coisas que a gente estava pensando a respeito dos temas do episódio em questão. Quando ela falou isso, a minha primeira reação foi, isso não vai dar certo, porque a conversa que a gente estava tendo com ela era uma conversa espontânea numa reunião, né, por Zoom ainda por cima, porque foi tudo gravado na pandemia. E a coisa mais difícil de você fazer é você fingir espontaneidade, a não ser que você seja ator, né, que não é o caso, nem meu, nem da Paulinha, nem da Flora. Então,
Eu detesto quando eu estou ouvindo um podcast e o apresentador ou a apresentadora estão fingindo que não sabem o que vem pela frente, Uhum, sabe? E fica aquela, ah, 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 imagina, oh, não sabia, ah, sério, quando, pô, eu sei que a pessoa sabe, entendeu? A pessoa está com o roteiro na frente. claro. Então, isso é uma coisa que eu não queria repetir. Então eu falei: "Não, vamos tentar, eu tento o que vocês disserem para tentar, eu tento, vamos tentar". Então o que a gente acabou fazendo foi ter, só assim, uma espécie de guia no roteiro, de qual era o tema que a gente tinha que discutir ali, e aí depois deixar rolar, sabe, deixar uma conversa um pouco mais solta, um pouco mais improvisada, entre nós 3 para falar sobre aquele tema, sabe, mas sem que a gente estivesse lendo, assim, tinha lá tudo escrito, mas a gente não estava lendo, a gente estava mais improvisando em cima. E Sim. como a gente se conhece muito bem, eu, a Paulinha e a Flora, a gente sabe como a cabeça de uma funciona, como a cabeça da outra funciona, e a gente é um pouco bagunceira também. A gente faz piada, ri, uma debocha da outra e tal. A coisa fluiu, sabe? Fluiu. Eu fiquei Sim. surpresa, na verdade. Primeira vez que a gente já entrou no estúdio, a coisa já fluiu. E, e aí eu vi, não, realmente, sabe? Vai ficar legal, vai funcionar. Vai funcionar. E funcionou. Porque você mesmo tem um momento que eu acho também é muito metalinguístico até, né, esse processo aí que vocês acabam fazendo, quando você conta do Praia dos Ossos, de quando você entrevistou um advogado, de como você ficou mal-humorada com ele, e aí você vai Um perceber psiquiatra. É um exatamente, psiquiatra. um psiquiatra. E eu acho que esse tipo de bastidor é muito legal, porque como você está com um É, tema que é muito difícil mesmo, a gente se engaja, né, no podcast através dessas outras estratégias, né, que eu acho que foi é, muito feliz isso, né, a é, desse é, psiquiatra realmente é muito legal. Você podia falar um é, pouco sobre essa história também. é. Essa história foi o seguinte: o psiquiatra é um psiquiatra chamado Ivo Saldanha, lá de Cabo Frio, e ele foi o cara que tratou o Doca Street quando o Doca foi preso em Cabo Frio. Porque primeiro o Doca fugiu, né, ficou umas semanas fugido quando ele matou a Ângela, depois ele se entregou e ficou preso na delegacia de Cabo Frio durante 7 meses. Nesse período, ele foi o advogado dele, de Cabo Frio, o advogado local de Cabo Frio, ele achou esse cara, que era um jovem psiquiatra da época, e que tratou o Doca. Então eu entrevistei esse cara. Ele, por exemplo, ele conseguiu tirar o Doca da delegacia, botar no hospital em Cabo Frio, fazendo sonoterapia durante vários dias. E depois ele tratou do Doca entre o Doca sair da delegacia e o primeiro julgamento dele, que foi em 79, né? O assassinato foi em 76, ele Uhum. foi preso em 77, início de 76. Então teve 2 anos aí em que o Doca tinha que ir muitas vezes a Cabo Frio para audiências e coisas assim, e esse cara tratava dele lá. E o tratamento dele era uma coisa completamente louca, assim, a ideia dele de tratamento era o Doca esquecer que ele tinha matado alguém. Era ele não pensar no assunto, não tratar do assunto, não falar no assunto. Quando a gente entrevistou ele, estava eu e a Flora na entrevista, só eu que falo, no Praia dos Ossos você não ouve a voz da Flora, mas ela estava lá Uhum. do lado, conversando comigo pelo Google Docs e também, como eu descobri depois, conversando com a Paulinha por WhatsApp. E dizendo para a Paulinha que eu estava ficando enlouquecida com o doutor Ivo. Porque ele não me responde. Eu queria que ele dissesse: o Doca matou a Ângela, o Doca era o assassino, o Doca cometeu um homicídio, o Doca cometeu um crime, qualquer coisa que reconhecesse o fato de que tinha havido um crime ali, né? Eu também não sei, juro por Deus, eu não sei por que eu fiquei com isso na cabeça, o que a diferença ia fazer, né? O troço tinha acontecido 40 e tantos anos antes, não ia fazer a menor diferença, mas de alguma maneira, aquela maneira evasiva dele, entendeu, de se recusar a dizer que o Doca tinha cometido um crime e de colocar tudo na voz passiva, então era tudo assim, era uma coisa que aconteceu com o Doca, era uma fatalidade, era a situação, era tudo vago, como se o Doca não fosse o agente daquela ação, sabe. Aquilo me deu uma coisa, eu nem reparei na hora, sabe, a Flora que me falou, quando a gente saiu é que a Flora falou: "Eu achei que você ia pular no pescoço dele". Porque ele, para mim, naquela hora, começou a representar toda a sociedade da época, a opinião pública, os advogados, todo mundo, que diziam que o assassinato da Ângela foi uma coisa que aconteceu com o Doca, como poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, porque a morte está nela. O que as pessoas diziam era que aquela morte violenta que ela teve aos 32 anos era dela. Independente de quem ela estivesse namorando, independente do que ela fizesse, aquilo ia acontecer com ela, porque a culpa era dela e a morte estava nela, não nele, que foi quem atirou. Então,
O Ivo Saldanha, em 2019, estava, para mim, eu interpretei como ele dizendo exatamente a mesma coisa que as pessoas estavam dizendo nos anos 70, sabe, essa mulher só podia acabar assim, uma mulher dessas, entendeu, com esse tipo de comportamento, só pode acabar assim. Então aquilo foi, ele não falou, eu fiquei umas 2 horas com ele não falou nenhuma vez, ele não falou que o Doca tinha cometido um crime, que tinha assassinado, nada, era nada, nada, não falou nada. Aí, quando a gente foi conversar sobre justiça restaurativa com os especialistas com quem a gente conversou, especialmente uma facilitadora aí de São Paulo que trabalha no Capão Redondo, chamada Nelly Bunen, ela falou para a gente que no processo de justiça restaurativa era muito importante que todos reconhecessem que aconteceu alguma coisa, que houve um conflito. Tanto Uhum. a vítima ou a família da vítima, no caso da Ângela, né, seria a família da vítima, quanto o ofensor e as pessoas que estão lá do lado do ofensor. Todo mundo tem que reconhecer que houve aquele conflito, sabe? Não pode alguém ficar dizendo, não, imagina, não foi bem assim, eu não queria, ou no caso de um estupro, não, eu achei que você queria, eu achei que você estava gostando, que tem um caso que a gente conta que o cara que estuprou diz isso: "Não, eu achei que você estava gostando, você estava meio que sorrindo". Não pode, isso não pode. Para você poder ter um Uhum. processo na justiça restaurativa, todo mundo tem que reconhecer. E aí, quando a gente viu que isso era importante, a gente lembrou do nosso amigo Ivo Saldanha, e aí a gente Entendi. foi recuperar, sabe, aquele áudio do Praia, foi isso. Mas é interessante, porque você fala aí da justiça restaurativa, né? E isso também, dentro do programa, é uma das reviravoltas que o programa tem, porque chega um momento que você fala, então agora eles vão defender que a justiça restaurativa é a melhor forma de julgar as pessoas. E aí vem um outro episódio que fala que não. É. Então, isso também é muito legal, porque você não está isso sem querer dar o final do programa, mas você mesmo já falou, né, que vocês não querem dar conclusões. Também é muito corajoso, né, você ter, porque esses programas sensacionalistas que eu me referi no começo, eles sempre dão a resposta simples, né, eles sempre buscam por aquilo que seria o mais fácil, o mais óbvio, e vocês fizeram o contrário, né, vocês levam a gente para um lugar e de repente fala assim, não, mas espera aí, esse lugar pode não dar em nada, né? É, isso é muito É. legal, né, dentro dessa temática que vocês estão querendo, porque afinal de contas, crime e castigo, como você falou, né, é uma questão milenar, né, na história da humanidade. Então, não existem saídas fáceis para isso. Inclusive, tem uma expressão maravilhosa que eu também aprendi aí no podcast, que é o abolicionismo penitenciário, É, essa é. a expressão, Uhum, né? uhum. Então, enfim, de vocês irem adensando o debate e provocando essas reviravoltas, quase como se fosse, enfim, dentro de um roteiro convencional, essas mudanças que acontecem e que surpreendem a gente. A gente queria, é aquilo que eu te falei, a gente queria que o ouvinte passasse pelo mesmo processo que a gente tinha passado, sabe, de um certo amadurecimento com relação à questão de crime e de castigo, porque não tem solução fácil, realmente não tem. Independente, mesmo que a gente, sabe, obviamente a gente mora no Brasil, que é um país muito complexo, né, em todos os sentidos. Mas digamos que a gente morasse todo mundo na Noruega, né, por exemplo, que todo mundo dá sempre quando a gente quer falar de coisas perfeitas, mas digamos que a gente morasse lá, de qualquer modo, não vem ao caso. O conflito entre seres humanos é uma coisa muito complexa. A resolução desses conflitos é muito complexa. Então, não tem solução fácil. Não adianta vir com a gente não queria. A ideia do podcast não era dar conforto para o ouvinte, sabe? Dizer, olha só, a gente tem esse problema muito complexo aqui, que é o do conflito entre as pessoas, e a gente vai resolver assim. Isso dá um certo conforto, se você acredita nisso, dá um certo conforto, né? Mas não é Claro. verdade, a gente não acredita nisso, a gente não sabe qual é a solução, a gente vê que tem várias pessoas tentando várias soluções, às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes é um desastre, mas é legal de ver que tem muita gente tentando, sabe? Tem muita gente tentando, estudando, colocando em prática, dando, sabe, batendo com a cabeça na parede, mas voltando, Sim, tentando de novo, sabe? Isso foi muito interessante de ver, sabe? Tem gente pensando isso, tentando resolver. As pessoas não estão só dizendo, não, vamos deixar do jeito que claro. está. E a diversidade de propostas que existem, né, como esse conceito aí do abolicionismo penitenciário. É. Agora, você sabe que esse programa é muito feito para os nossos estudantes, né, da PUC, que assistem e tal, e outro dia eu passei um episódio e ouvi com eles, né, do Crime e Castigo, e uma aluna, quando terminou, era sobre o primeiro, ela falou, mas como que ela consegue dormir depois de ouvir o depoimento da Mouse? É, Ela deve sofrer é, muito. Queria que você falasse um pouco também sobre isso, né, como é carregar essas é, histórias dentro da gente. é. Obrigado.
para ela, por se preocupar comigo, e com a Flora e com a Paulinha. Mas o tema é um tema difícil, realmente eu não vou dizer que é um tema simples, não, até porque a gente teve que ir muito fundo. A gente entrevistou muita gente que não entrou no podcast, né? Tem muita Sim. entrevista, principalmente de especialistas, que não entraram no podcast, porque não, enfim, não dá para botar tudo, né? Mas a gente ficou 1 ano e meio muito debruçada sobre isso, sabe? Lendo livros sobre o sistema penitenciário no mundo, como é que é, de onde vem, conversando com pessoas que passaram por isso, conversando com pessoas como a Mouse, cujo filho foi assassinado num assalto aqui no Rio de Janeiro, à toa, uma coisa completamente cretina, para roubar um celular, deram 7 tiros no rapaz, um rapaz jovem de 20 e poucos anos que estava se formando, enfim, uma coisa horrível. Hum. E a Mouse, ela fica obviamente muito triste durante a entrevista, lembrando da morte do filho dela. Todas as pessoas com quem a gente conversou, né, a gente conversa com a mãe desse rapaz, com a irmã, a gente conversa com uma moça que sofreu um estupro, a gente conversa com uma pessoa que perdeu um filho por violência policial, enfim, um cara que ficou na cadeia há muitos anos, tem um outro, né, que não vou contar aqui quem é, mas que perdeu a filha também num caso muito, muito violento, muito chocante. É muito difícil, mas é difícil para a gente ouvir, claro, mas acontece que é muito mais difícil para eles, né, Fábio? Então, Uhum. assim, não tem comparação o que a gente passa durante uma entrevista com o que essas pessoas passaram. Então, nem, sabe, nem passa pela nossa cabeça, assim, do que como eu vou me sentir depois da entrevista da Mouse, porque, sabe, por causa do que ela está sentindo, né? Quer dizer, o que ela está sentindo é tão mais importante, tão maior e tão incompreensível para mim, eu não tenho a menor ideia como seria, sabe, se alguém matasse um filho meu por causa de um celular. Claro. Mas tem um Sabe, cuidado que é a ideia de não revitimizar também, né, essas pessoas, e que eu acho que aí você tem uma empatia muito grande, vocês 3, né, na verdade, no trato com essas pessoas que vocês entrevistaram. todo mundo que a gente entrevistou, como aliás todas as entrevistas que eu faço em qualquer lugar, como eu não faço entrevistas como talvez os seus alunos tenham que fazer, entrevista de confronto, entrevista com político, por exemplo, sabe, com gente Uhum. gente que está realmente te escondendo alguma coisa e você quer que a pessoa conte. Esse é um outro tipo de entrevista, né, é um tipo de Uhum. entrevista mais de rasteira, de armadilha, de confronto mesmo, né, uma coisa mais agressiva. Não é o tipo de entrevista que eu faço, eu não sou jornalista, né, eu não fui treinada para fazer isso, eu não sou jornalista. As pessoas com quem eu converso são pessoas que querem conversar comigo, que querem contar Hum. suas histórias, desde o podcast que eu fazia lá em 2018 para Piauí, para a revista Piauí, o Sim. Maria Vai com as Outras, em que eu entrevistava mulheres sobre a vida profissional delas, eram pessoas que queriam vir me contar as suas histórias, então não tinha tanto isso. Então, eu tô lá para ouvir o que essas pessoas têm a contar. E o que eu sempre faço nas minhas entrevistas, que nunca são ao vivo, é avisar a pessoa, dizer: "Olha, você, só fala o que você quiser, se você falar alguma coisa e se arrepender, me avisa que eu tiro, não tem problema nenhum, eu tiro. Eh, Se você quiser interromper, se eu tiver coisas que eu te perguntar que você não quiser responder, não responde, se você, enfim, faz o que quiser, a pessoa está livre lá para fazer o que quiser. Isso deixa as pessoas mais à vontade. Sim. E é verdade, e realmente é verdade. Se eu estou lá conversando com uma pessoa que passou por uma história dessas e está lá para me contar, eu vou respeitar completamente a vontade da pessoa. Se a pessoa tiver se arrepender e resolver levantar e ir embora do estúdio, eu vou super compreender. Eu não vou, entendeu? Não vou ficar chateada, não vou nada, vou achar que é isso mesmo. É a reação que a pessoa teve, cada pessoa lida do jeito que pode, né. Então, as pessoas ficam as pessoas realmente ficam à vontade, sabe, comigo, com a Flora e com a Paulinha também, porque a gente não está julgando também, entendeu. A Sim. gente não está também julgando, e isso realmente é sincero, a gente não está mesmo julgando a solução que a pessoa deu àquele conflito na vida dela, e nem a solução que a pessoa gostaria que tivesse sido dada. Então, a gente está só ouvindo o que a pessoa tem a dizer. Aí eu acho que é isso, acho que é isso que passa essa ideia de empatia, né, Sim. mas só ouvir mesmo. Olha, Branca, super obrigado, a gente já estourou aqui o tempo, muito legal, parabéns para você, a Paula e a Flora, por esse programa, curioso pela próxima empreitada de vocês. Lembrando que o professor Diogo de Holanda hoje não pôde participar porque teve problema na internet, a gente até tentou durante a transmissão, mas não deu certo, mas espero contar com você de novo, Branca, super obrigado. Claro, quando você quiser, obrigada pelo convite. Valeu. Tchau, gente, até a próxima.